Olá, no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto que infelizmente já faz parte do cotidiano das crianças, pré-adolescentes e principalmente dos adolescentes, o bullying. Isso ocorre nas escolas, ocorre também em outros ambientes. Nós estamos recebendo para o programa de hoje o promotor de justiça, Lélio Braga Calhau, que escreveu um livro sobre a questão do bullying em Governador Valadares, fazendo uma abordagem jurídica e também uma abordagem educacional. Recebemos também o psicólogo, professor e também especialista no desenvolvimento da criança e adolescente, o psicólogo Omar Azevedo. Nós queremos começar a discutir esse assunto, a questão do bullying, perguntando para o promotor Lélio essa questão da penalidade. Como pensar nessa configuração da penalidade em relação ao bullying? Para onde que nós estamos caminhando com isso? Para ter bullying tem que ser atos repetitivos. Agora, um ato isolado já gera dano moral. Isso é bom se frisar. Às vezes a pessoa acha assim, um ato isolado não vai dar nada. De repente seu filho bate numa outra pessoa na escola. Olha, aquilo ali vai ser um ato isolado só, não vai ser bullying porque não foram repetitivos, mas pode dar uma indenização civil na vara civil, porque os pais são responsáveis pelos atos dos filhos. É importante frisar isso, a primeira coisa, porque na mídia tem se colocado sempre que, olha, é bullying, e nem tudo é bullying. A gente tem que tomar cuidado para não banalizar a questão do bullying, porque se esvazia o trabalho nosso, né? Agora, por que a gente começou a discutir isso? Aparentemente, né, só esse assunto veio à discussão agora. Sempre existiu o bullying. Sempre existiu. As pesquisas mais recentes têm em torno de 30 anos. No Brasil, de 15 a 20 anos. Mas desde que a comunidade acadêmica se entende como escola, como um lugar do aprendizado das relações sociais, das construções das relações sociais, sempre existiu. Há 40, 50 anos atrás, as pessoas eram chamadas por apelidos, que é uma das primeiras formas de bullying. Mas o mundo contemporâneo começou a ter essa atenção voltada para a questão do bullying agora, há coisa de 20 anos atrás, em especial no Brasil, com algumas pesquisas que foram feitas. Então não é um assunto novo, ele está sendo ainda pouco trabalhado nas escolas. E o bullying não é só a questão da escola, não é só na relação da escola. Eu complementando o que o Omar falou, no Brasil realmente só nos últimos 10, 15 anos que começaram a se preocupar com o bullying. Mas se você voltar um pouco no tempo, na década de 70, os primeiros estudos do bullying surgiram na Noruega, com um professor sueco chamado Dan Owels, que lá na Universidade de Bergen, ele começou os estudos sobre essa questão da... Por que num país onde tudo acontece de bom, onde as pessoas são felizes, o país rico, por que tantas crianças se suicidavam na escola? E aí houve campanhas nacionais na Suécia, na Noruega, na Finlândia, nos outros países. Houve extensão para a Europa e depois para os Estados Unidos, e aí chegou-se só agora, 10, 15 anos atrás, no Brasil. Eu posso falar que, eu acredito que a Margarida Barreto, que seja a primeira pessoa que tenha falado de bullying no Brasil, apesar dela usar a expressão assédio moral no trabalho, mas é um workplace bullying, é o bullying no ambiente de trabalho. Você tem a Cleo Fante, que aqui no Brasil, uns 10 anos atrás, já mexe com bullying, 8, 10 anos já mexe com bullying, então praticamente você tem esses marcos. Agora, eventualmente alguém possa ter tocado no bullying com outro nome, ou assédio moral usando, mas assim, basicamente, o grid, a arrancada do bullying no Brasil tem no máximo 8 anos. E de lá para cá, graças a Deus, nós estamos vendo cada vez mais agora pesquisas de mestrado, dissertações de mestrado, tese de doutorado sobre bullying. Abri a internet um dia desses, achei uma dissertação de mestrado de um curso de educação física. Olha para você ver que interessante. A pesquisa era sobre o bullying na aula de educação física, que é uma coisa muito interessante, porque a gente fala muito do bullying na porta da escola ou na sala de aula, mas a aula de educação física é onde tem o contato físico com os alunos, e é um local propício para se ocorrer atos de bullying. E nesses filmes americanos que a gente eventualmente vê alguma coisa de bullying, mas lá tem aquela cultura do aluno-atleta, que não existe tanto aqui no Brasil, do aluno-atleta ser um vencedor, e o aluno que é não atleta não ser um vencedor. Lá há um grande abismo cultural entre eles lá. Isso não existe tanto aqui no nosso caso aqui. Mas olha para você ver, lá sempre na aula de educação física, nos filmes, há ocorrência de bullying. Sempre, todo filme tem isso. Então a gente acaba às vezes achando que o bullying ocorre na sala de aula, ocorre lá fora na porta do colégio,
Mas a aula de educação física é uma coisa para você ver. Se não fosse essa pesquisa de dissertação de mestrado, de repente a gente não saberia disso. Aí a pessoa... Então é interessante. Trabalho, então, outros ambientes sociais, mas tem muita tese de doutorado, tem muito trabalho científico sendo publicado à disposição na internet, no Google você acha tudo isso aí. É muito interessante, mas tudo começou de 8 anos para cá. A novela da Globo foi o grande impulsionador da discussão popular, né? Porque agora não tem como a criancinha falar que não sabe, que não podia, porque todo mundo conhece a história do agressor e da vítima, todo mundo discutia, as pessoas conversavam nas escolas, a gente conversava com os outros promotores no fórum, nossa, você viu aquilo ali? Então, as pessoas... E outra coisa, os atos de bullying geralmente são praticados na surdina, né? Sem um adulto, sem um supervisor estar presente. Então, isso aí você vê que a pessoa sabe que o que ela está fazendo não está errado, né? Um fato interessante a respeito da multidisciplinaridade do estudo do bullying é o caso dos jogos cooperativos, que tem ligação direta com o curso de educação física e tem sido desenvolvido nas escolas desde crianças com 3, 4, a partir de crianças de 3, 4 anos, onde se coloca essa cultura da paz, a cultura da cooperação social, a cultura de que todos serão vencedores. E não essa de um vencedor e um perdedor, gerando esse constrangimento e tudo mais. Então, isso já começa lá, com 3, 4 anos de idade, a trabalhar, por exemplo, na educação física, a questão dos jogos cooperativos, visando a cultura da paz, da harmonia, do viver social em harmonia. Isso é interessante demais, porque o que se prega na sociedade? Que você tem que ser rico, que você tem que comprar as coisas, que você tem que vencer de qualquer jeito. Os jogos cooperativos, sabe, você vê, vai um pouco contra essa cultura de explorar, a cultura do forte para o fraco, né? Na verdade, o bullying, ele se dissemina porque ele encontra pessoas que acham que é isso, que não, para eu vencer eu posso fazer tudo e passar em cima de quem estiver na minha frente. Então acaba que o bullying, ele é um terreno, ele encontra terreno fértil nessas pessoas que acham que para você conseguir as coisas pode fazer qualquer coisa. Eu acho que os jogos cooperativos é interessante para quebrar isso, como é que fala, essa cultura negativa social, de se querer passar em cima das pessoas. Eu acho que é o seguinte, não tem o ganha e perde só, tem o ganha e ganha, né? Acho que é interessante você passar isso para... Agora, é muito complicado, acho que o Omar melhor do que eu pode falar sobre isso, né? Você vai, explica para o garoto que não pode fazer bullying, explica para as pessoas que não podem, e o pai está explorando a mãe dentro de casa. Fala, pois então, essa questão, né, quando você fala aí sobre a questão de ganhar do outro, e é sempre, eu acho que até além disso, porque é sempre contra o mais fraco, né, ou então tido como o mais fraco. A luta não é com um igual, né, seja de força física ou de força intelectual, né? Isso o agressor escolhe, então, a sua vítima como sendo uma mais fraca? Escolhe. Uma coisa interessante relacionada ao bullying é que existem 4 atores desse processo, que é o agressor, o alvo, agressor, o alvo e a testemunha. E nessa relação entre esses 4 atores, vai sempre existir essa relação de desigualdade. E uma coisa interessante que as pesquisas mais novas têm mostrado para a gente, que existe tanto a agressão de uma pessoa para outra individualmente, de uma pessoa para um grupo de pessoas, olha que interessante, ou seja, o poder dela, a força dela é muito maior. E um grupo de pessoas contra uma outra pessoa ou um grupo contra outro grupo de pessoas. Mas sempre prevalecendo a relação de poder desigual, intimidador, que vai causar constrangimento. Eu fui fazer eu acho que o professor Omar pode comentar isso, o Léry também, com uma entrevista com um menino, logicamente que nós preservamos a identidade, né, e colocamos aquelas imagens lá desfocadas, e na pergunta para esse menino, eu perguntei sobre por quê, né, e ele falou o seguinte, olha, aquele outro fulano me irrita o jeito passivão dele, então eu ficava em cima dele para ver se ele acordava. Né? Então, assim, uma reação justificada até